Muito obrigado, Sr. Arquiteto. O senhor disse no início que se sentia honrado por ser convidado por nós para esta sessão, mas é de facto prestigiante para a ENOVA e para os pontos de encontro ter representante de comunicações com a qualidade daquela que fez aqui para nós hoje. E estamos gratos por isso. Nós temos cerca de 25 minutos para colocarmos as questões que entendemos. Eu sugeriria que fizéssemos aqui grupos de três questões. Portanto, temos os meus colegas da minha equipa da ENOVA que estão com os microfones na sala e que os passarão a quem pretender intervir. Está aqui, Rogério. Há um pedido que eu gostaria de fazer, que as questões sejam colocadas de forma breve e objetiva. É assim. E se identificasse já agora? Andita Neves, de tudo o que vi aí, concordo plenamente. Apenas não passou aí uma coisa muito importante, que é os buracos nos passeios. Eu hoje estou como a canadiana por ter dado uma queda num buraco de passeio, porque tenho poliomielite na perna direita desde a infância e eu vinha no passeio e havia um buraco, eu vi o buraco e ao pôr o pé, a pedra onde pousei o pé, oscilou porque não tinha base por baixo, tombou e eu caí dentro do buraco, metade do corpo da cintura para cima foi para a estrada, para a rua, a outra metade ficou o passeio relativamente estreito. E eu, ao cair, parti o fémur desta perna em poliomielite, levei uma prótese, foi renovada, portanto a anca foi renovada, foi clara, e puseram uma prótese. Eu hoje tenho muito mais dificuldade do que já tinha, uma vez que tenho poliomielite desde a infância. Não andava de canadianas e agora tenho que andar de canadianas. Meti, portanto, pedido de indenização à Câmara, isto já vai fazer 3 anos, e ainda hoje estou à espera de qualquer resposta. Acho que é assim um bocadinho, porque não é só as passadeiras, não é só os semáforos, também os buracos nos passeios. Eu, por acaso, eu vi o buraco, mas eu podia ser invisual e não o ver, mas vi o buraco. E eu pisar a pedra, estava, portanto, onde eu pus o pé, a pedra não tinha base, abaixo, oscilou e o pé torceu. E ao torcer eu caí, estou na Rua de São Lázaro, não sei se os senhores conhecem a Rua de São Lázaro, cá embaixo, onde faço a esquina, para ir diretamente para Martins, eu passei ali, eu vinha a subir a rua, eram 10h30 da manhã para aí, e eu vinha a subir a rua e, portanto, eu vi o buraco perfeitamente, vi o buraco perfeitamente, só que, ao pôr o pé, aconteceu aquilo, a pedra oscilou e eu não segurei, porque foi com esta perna que já é deficiente, já tem a deficiência desde a infância, e não tive força suficiente para me segurar. Metade do corpo, se viesse um carro na altura, passavam por cima da cabeça. E eu acho que tenho razão de estar descontente com a Câmara. Acho que tenho todo o direito de estar a pedir uma indenização à Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos, Sr. Arquiteto, irá responder. De qualquer maneira, embora não seja essa a vocação da ENOVA, eu sou também dirigente da Câmara, não é a minha área de intervenção, mas aqui o que eu peço é que faça, por favor, chegar, através de e-mail, os antecedentes da exposição que fez à Câmara, que é para eu tentar procurar a sua localização. Uma advogada oficiosa está a tratar das coisas. Depois trocamos contactos. Mas a doutora Karina, que é uma jurista da Câmara, não dá qualquer hipótese da doutora da advogada. Vamos, no final, quando eu fui com as testemunhas, já fui no final falamos sobre isso, está bem? Vamos só permitir só para deixar mais pessoas as pessoas ponham outras questões. Não se vai embora. Obrigada. Francisco. Miguel Afanásio Carvalho, boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta se o longo
técnicas que é Leading Pedestrian Interval. Não sei se está incluído ou não pela acessibilidade rural. Basicamente é as boas normas de segurança internacional dizem que quando um veículo tem amarelo intermitente e vai passar por cima vai cruzar um verde dos peões, que o verde dos peões deve arrancar uns segundos antes do amarelo intermitente do automóvel. Que é para quando o automóvel arranca já está o peão na zebra, de maneira que o automobilista vê o automóvel. Curiosamente, em Lisboa temos exatamente o oposto em dezenas de locais, que é arranca primeiro o amarelo intermitente ou um verde para o automóvel e só depois é que arranca o verde para o peão. De maneira que o peão vê o verde, começa a arrancar, começa a avançar e o automobilista, entretanto, já está em andamento e pronto. Mas eu gostava de saber se é uma coisa que eu nunca vi, é um problema que nunca vi referido neste tipo de conferência, por exemplo. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a excelente exposição e as excelentes ideias que estão como motores desta área que há uns tempos que está ao volantio. Sr. Joaquim Mendes, eu tinha 2 ou 3 pontos entre umas observações e umas sugestões. As observações são, por exemplo, eu andei uma dezena de anos com a minha mãe em cadeira de rodas e nas barbas da Câmara, em Entrecampos, na parte poente do edifício, obras feitas há meia dúzia de dias, os passeios foram construídos com lancil de cota normal, não atendendo aos desnivelamentos para as passadeiras, e eu andei lá com a minha mãe de cadeira de rodas. Andei com a minha mulher há 30 anos de cadeira de rodas, cheguei a visitar a Praça da Ribeira com a minha mulher em cadeira de rodas, portanto, sei um pouco disto, além de ser engenheiro civil e ter uma preocupação especial por tudo isto. Esta parte dos passeios, além dos buracos, é essencial atender ao desnivelar, portanto, à plenitude dos passeios, dado que temos uma calçada magnífica, em termos estéticos, funcionais, absorvente, mas não se dá atenção à plenitude desse pavimento. À porta da Gulbenkian, do Centro de Arte Moderna, eu tive relatos de várias pessoas, nacionais e estrangeiras, que escorregavam sistematicamente numa pequena, um abalamento do passeio provocado pelo estacionamento dos carros indevido em cima do passeio, e esteve lá durante vários anos para ser corrigido. Eu hoje fui ao IGCP, na Avenida da República, número 37, salvo erro, 57, e quando entrei às 4 da tarde, a senhora contou-me que existiu um buraco durante semanas à porta do IGCP, com notas para que fosse atendido. Só foi atendido depois do INEM vir buscar uma pessoa que caiu no buraco. Eu vivo na Quinta da Luz, um paraíso de Lisboa, e as passadeiras estão após os cruzamentos. Os semáforos estão escondidos atrás das árvores e atrás dos sinais de trânsito. Porque a mudança da ciclovia mudou a ciclovia, ocupou a via pública, mas não mudou semáforos nem mudou sinais. A própria via pública deveria ter um atendimento de prioridades. Eu, neste momento, estou há 15 dias a comunicar à Câmara que existe um buraco no trilho dos veículos entre o Colombo e a Fonte Nova, identificado com o Golbo, com fotografias, em que é uma boca de saneamento com a charneira virada para o trilho, que está a provocar potencialmente vidas humanas. Porque um carro perdendo a direção num acidente daqueles, poderá provocar tudo aquilo que cada um quer imaginar. Em termos de sugestão, há uma preocupação que vem sendo há alguns tempos. O Sr. Arquiteto falou, e muito bem, em muitas coisas interessantes, e eu deixaria também sugestão o problema das cotas. As cotas, porquê? Porque nós andamos desde os 30 a 40 centímetros, com 2, 3 anos, tem lá um neto com 2 anos, anda até os 1,80 m, 90 m, 2 metros, até que já se propõe fazer cotas de portas a 2,10 m. Ora bem, o que acontece é que projetos aceitos pela Câmara, como por exemplo aquele spot que mostrou de publicidade, eu tenho uma fotografia tirada com o meu neto, com a cabeça à cota do INP que serve de base àquele spot publicitário. Está espalhado pela Baixa de Lisboa, em plena Baixa de Lisboa, em todas aquelas zonas de Rua do Ouro, Rua Augusta, aqueles spots estão lá e aquelas cotas daquela barra horizontal inferior
dá para qualquer criança de 2, 3 anos, 4 anos, pela mão do pai ou de quem o leve, bater sem se notar. Isso acontece, por exemplo, em coisas como, por exemplo, dentro dos espaços comerciais e espaços públicos, no que respeita às caixas as caixas de tipo teatro, para o IC. Debate-me há vários anos, nos centros, aqui, Colombos, etc., para que ocupem a parte inferior com alguma coisa móvel que não estorba a ação e explica de bombeiros, mas que dificulta a passagem de uma criança com 3, 4, 5, 6 anos, cujo o bico contundente provoca certamente um traumatismo craniano, fique disponível para a criança com esta idade bater lá com a cabeça. Não consigo que se movam e eu sistematicamente chamo-os a atenção. E eles não conseguem. Neste último, para não ocupar mais, a abertura do Lidl junto à loja do Cidadão foi aberta no final de uma via com um circuito de caracol exatamente ao contrário. Quer dizer, o circuito de caracol faz-se no sentido dos ponteiros do relógio. Aquele está exatamente ao contrário, a fazer-se no sentido contrário aos ponteiros do relógio, provocando desrespeito pelas regras do trânsito, porque as pessoas passam pela zebra, porque se não passarem por cima da zebra, vão dar a volta ao Colomba e voltam para cá, no Lusíada, para entrar para o Lidl, cujo processo do giratório no sentido dos ponteiros do relógio resolve o problema com grande eficácia. Falei ao gerente, o gerente comunicou à Câmara, passou um ano, nada foi feito. E os acidentes continuam a dar-se. Não vou monopolizar mais, agradeço, muito obrigado e continuação do bom trabalho. Muito obrigado. Sr. Arquiteto. Em relação ao que disse a Dona Cândida Neves relativamente à sua queda no passeio, pois em primeiro lugar lamento muito o sucedido. Eu penso como neste momento estamos aqui na mesa, somos dois representantes da Câmara, para todos os efeitos, só temos é que lamentar. Eu fui à Junta, eu fui à Câmara, Deixa-me só concluir. Uma coisa que talvez não se saiba é que hoje em dia, mesmo em cidades de países desenvolvidos, as quedas dos peões na via pública são consideradas um problema de saúde pública. Nos vários países da OCDE que têm estatísticas fiáveis, há mais mortes de peões por queda no passeio do que por atropelamento. Nos países da Europa a 27, diz-se que é cerca de 3 vezes mais. Eu não vou discutir essas estatísticas porque eu só consumo, ok? Mas é um facto. É um problema de saúde pública. É verdade que podia ter passado um carro em cima da cabeça. Eu pessoalmente conheço um caso de uma senhora que no topo da rua de São Bento escorregou numa esquina onde há anos imensa gente escorrega e passou-lhe uma caminhoneta por cima da perna, fez uma fratura exposta, não é? Pronto. Mas, adiante. Duas coisas. Bem, eu faço minhas as palavras do Sr. Diretor Municipal. Eu penso que as diligências do Sr. Diretor Municipal são muito mais produtivas do que as minhas, mas também, no fim, valia a pena ficarmos com os contactos e pedirmos à sua jurista para nos enviar o caso e nós vemos. Neste momento, quem tem competência em Lisboa para assegurar a manutenção, neste momento, quem tem em Lisboa competência para assegurar a manutenção dos passeios são as juntas de freguesia. Eu sei que isso é de antes e, portanto, se verá, mas esta é uma informação. Outro aspecto é que, para tentar ajudar a Câmara e as juntas a poderem, pouco a pouco, substituir de uma forma correta os revestimentos dos passeios, ou então fazer a calçada como deve ser, estamos a preparar um modelo de revestimento que vamos circular com várias entidades, também faz isso sujeito a discussão pública, para se encontrarem alternativas. Também outra coisa para dizer que, durante a discussão pública do plano e depois uns tempos depois, falou-se muito da questão da calçada, que o plano era contra a calçada, a portuguesa, etc, etc. Eu penso que vale a pena fazer o seguinte esclarecimento. Ninguém na equipa do plano que eu conheça é contra a calçada à portuguesa. A calçada à portuguesa é dos poucos
património, é um património belíssimo. Agora, como amantes desse património, em coerência, somos exigentes. Somos exigentes com a sua qualidade e somos exigentes com a sua proteção. E o que se pretende é, em primeiro lugar, distinguir aquilo que é património daquilo que não é património, para se poder classificar, portanto, distinguir para se poder classificar e classificar para se poder proteger. Porque toda a gente diz, a calçada é o nosso património, coisa tão bonita, mas a calçada portuguesa não está classificada. Não há nenhuma forma que permita à Câmara Municipal de Lisboa, hoje em dia, impedir que deem cabo daquilo que ainda sobra. Portanto, esse é o nosso empenho. Relativamente à questão colocada pelo Miguel Atanásio Carvalho, três notas rápidas. Em primeiro lugar, a Câmara está a desenvolver uma estratégia para a semaforização luminosa. Em segundo lugar, pela sua saudinha, faça-me chegar isso que referiu. Eu nunca ouvi falar, já ouvi falar de longe, mas se puder dar o seu contacto, enviar-me um e-mail com isso, eu asseguro-lhe que passo isso a quem está a tratar do assunto. Em terceiro lugar, um dado curioso que o Miguel está a falar é de são situações de verde impuro. Ou seja, está a dizer só peão atravesse e está ao mesmo tempo uma luz amarela a pescar com um peão, que é para os carros terem cuidado, porque nesse caso os peões têm prioridade. Nas perguntas que fizemos a vários taxistas, os taxistas dizem-nos, então, mas aquilo não é a dizer para o peão ter cuidado? Portanto, há aqui um problema sem dúvida. E no caso do Saldanha, no Saldanha há duas passadeiras, quem vai a sair do Saldanha, portanto, quase a atravessar a rotunda, no sentido entre campos, há duas passadeiras, uma delas é só para passar, a outra delas os carros fazem assim, desculpem, para irem para a baixa. Adivinhem qual é a passadeira onde estão os atropelamentos todos. É que dá para ver assim, estão todos no carro, no sítio onde há verde impuro. Eu não vou falar de cor porque nós ainda temos que espremer dados. Nós temos dados e vamos espremê-los. Se quiser, como investigador, participar nisso, encantado, fale connosco. Mas aquilo que se adivinha não é bom, não é? Pronto. Em terceiro lugar, relativamente às várias questões, aos vários problemas que o Sr. Joaquim Bento, a quem agradeço também as palavras, referiu. Há imensos problemas, podemos ficar aqui a falar até amanhã dos vários, e todos eles são importantes, e todos eles são pertinentes, e todos eles deviam ser resolvidos já amanhã. E é lamentável que todos eles não estejam já resolvidos. E aposto consigo que em todos os problemas que referiu, há várias queixas na Câmara. O problema da Câmara é, entre outros, capacidade de resposta, é prioridades na afetação de verbas e de meios humanos, e é também saber então o que é para fazer. Em todos estes problemas estamos a tentar avançar ao nível estrutural ao mesmo tempo. Posso assegurar-lhe. Porque há aqui problemas de muitas décadas para resolver. Eu não estou a dizer isto como desculpa. Está aqui a haver uma assunção de erro em nome da Câmara. Estamos a ser muito honestos a explicar porque é que estas coisas ainda lá estão e estamos a dizer que estamos a tentar, sem prejuízo da resolução do problema A, B ou C, tenho a certeza que já está na secretária de alguém, estamos a tentar resolver também o problema do ponto de vista estrutural. É o que eu posso dizer. Está bem? Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Temos cerca de 10 minutos, vamos aproveitar para as últimas 3 questões. Eu gostaria só de lembrar que as apresentações e o vídeo desta sessão vão estar disponíveis no site da Lisboa é Nova até ao final desta semana e que o próximo ponto de encontro tem como assunto o projeto de Lisboa é Nova, o projeto de Lisboa é Nova Escola Mais, e tem lugar no dia 10 de março. Boa tarde, o meu nome é Bruno Palma, sou município de Lisboa, morador do Centro Histórico e em 2002 participei num grupo de trabalho que apresentou um orçamento participativo de requalificação do Largo da Graça, que ganhámos, mas que ainda não viu luz, e encontramos da parte, eu não queria particularizar, portanto vou falar só coisas gerais, depois no fim teremos a oportunidade de falar em coisas em concreto. No caso da requalificação do Largo da Graça, notámos exatamente o que disse, ou seja, que muitas vezes da parte da própria Câmara temos que ser razoáveis. O projeto era retirar carros, mas não podemos retirar carros, temos que ser razoáveis. O razoável neste caso tem que ser conquistar o terreno aos carros, porque o terreno neste momento é um claro a desfavor dos peões. Depois,
dar-lhe os parabéns por esta iniciativa. Parece-me que o tema não se esgota numa só apresentação. Acho que futuramente se devia repetir este tema. Mas, uma vez que a Câmara já tem esta tecnologia, a tecnologia de transmitir online este tipo de eventos, fazia sentido utilizar aqui também esta tecnologia, até porque as pessoas lá em casa pudessem participar, até porque, tanto quanto sei, houve mais inscritos que o número de pessoas que podem sentar-se na sala. Relativamente àquele gráfico que apresentou, em que aparece câmaras, juntas de freguesia, eu estou na Assembleia de Freguesia do Beato, já estive na antiga Junta de Freguesia da Graça, na Assembleia de Freguesia, e tenho sérias dúvidas que as juntas de freguesia tenham vocação e competência para muitas das competências que lhe foram agora atribuídas. Nomeadamente em termos de orçamento. Se reparar, há orçamento para pavimentação e pintura de passadeiras, etc., mas não há orçamento para passeios. Ou quando há, portanto, é um valor absolutamente simbólico. Portanto, fazia sentido que estas ações fossem promovidas também junto das juntas de freguesia, nomeadamente com os responsáveis da pasta. Depois, relativamente à solução que se deveria arranjar para as passadeiras, não faz sentido rebaixar passadeiras quando depois não se protege essas passadeiras com pilaretes, porque são autênticas alavancas para que os carros entrem por ali e estacionem nos passeios. Tenho visto repetidamente e reiteradamente esse erro. Não faz sentido rebaixar passadeiras sem as proteger. Da mesma forma que não faz sentido intervir em qualquer passeio sem o proteger. No caso da Rua Angelina Vidal, tive que falar com a engenheira de obra e com o presidente da Câmara, porque o projeto foi feito há 10 anos e há 10 anos não se tinha pensado nesta questão de proteger o passeio. E então estava-se a acabar a obra e não se ia proteger o passeio e voltávamos a ter os passeios estragados passado 2 ou 3 dias. Não, isto não faz sentido, não é? Portanto, tem que haver aí algum rigor. Depois, a bolinha que faz falta no mapa que apresentou é só uma. É os cidadãos, é a comunidade e é os municípios que participam. Porque muitas vezes o que é que acontece? No caso do orçamento participativo, nós temos um briefing com os técnicos da Câmara, muito bem, ouvimos os senhores, então futuramente lhes diremos como é que a coisa anda. Estamos em 2014, passaram 2 anos, fazemos telefonemas. Os projetos têm que ser desenvolvidos em parceria com a comunidade. É isso que falta à Câmara. Portanto, ali falta uma bolinha, eu punha um atravimento, meter ali comunidade. Ver quais são os key players da comunidade, dos bairros, etc., pessoas que através dos blogs, da internet participam, que tecnicamente podem ter algumas limitações, mas têm muita vontade e disponibilidade. E isso é que é de verdade o verdadeiro motor destas coisas. Depois, para terminar, uma das ferramentas que se podia pôr ao serviço das pessoas e dos técnicos, eu acho que não faz sentido estarmos todos a trabalhar em níveis diferentes. Acho que todos nós estamos interessados, pelo menos as pessoas que aqui estão, na mesma matéria. As ferramentas que a Câmara tem e que utiliza hoje internamente na Câmara deviam estar disponíveis também para os cidadãos, para alguns cidadãos. A mobilidade, hoje em dia fala-se em mobilidade, os telemóveis, toda a gente anda com o telemóvel, não faz sentido que eu tenha que chegar a casa, ligar o computador, entrar num site e não o posso fazer através da Apple, tem que ser de um Windows, para referenciar uma ocorrência qualquer na via pública. Não, já existe uma base de dados, fantástico. Temos que contar que as pessoas hoje em dia têm telemóveis no bolso, a pessoa vai na rua, tira uma fotografia, reporta diretamente à Câmara, fica logo georreferenciado. Pronto, eu tenho aqui mais assuntos, mas no fim falaremos. Era só para deixar os outros falar. Obrigado. Ok, muito obrigado. Pompeu Santos, Engenheiro Civil. Ora bem, eu confesso que não ando habitualmente muito distraído, mas só muito recentemente ouvi falar que havia o plano da acessibilidade pedonal em Lisboa. E depois de saber, fiquei com alguma curiosidade de saber, mas o plano da acessibilidade pedonal para quê? Então, existe legislação, é só uma questão de cumprir a legislação. Bom, mas o Sr. Arquiteto deu-me aqui a resposta, é que afinal a Câmara não dá o exemplo. E afinal o plano são recados da equipa para a própria Câmara. E aí percebi, e faz todo o sentido. Infelizmente, a Câmara não dá o exemplo do cumprimento destas preocupações. Para não me alongar muito, por exemplo, ainda recentemente, aquela obra muito autoelogiada pela Câmara, da nova Ribeira das Naus,
aquilo é incrível, a parte, digamos, reservada aos peões. Aquilo é um pavimento que falou aqui, quer dizer, aquilo não lembra, como dizer, não lembra ao Careca, por aquele pavimento para os peões circulares. No entanto, a Câmara autoelogiou muito aquilo, considerou que aquela era uma obra fantástica, que recebeu imensos prémios. Portanto, quer dizer, de facto, estando as coisas assim, isto é complicado. Há uma outra coisa também que eu gostava de referir, que tem a ver com a questão da relação entre os peões e as ciclovias, os ciclistas, que foi muito promovida nos últimos anos e que, a meu ver, poderá vir a criar alguns problemas, porque as coisas não estão bem resolvidas, particularmente quando se fizeram ciclovias ao nível dos passeios, normalmente retirando espaço aos passeios. Os conflitos com os peões serão evidentes, as pessoas também não estão mentalizadas que aquilo não é espaço para elas, até porque é o espaço também em muitos sítios já não era muito largo para elas, quanto mais agora terem prescindido do espaço reservado às ciclovias. Mas há um caso, para mim, então é paradigmático, que é uma obra que foi concluída há quase um ano, que é também uma obra muito badalada na Câmara, que é a passagem pedonal na zona circular junto à Galp. Para mim é um mistério. A obra está concluída há quase um ano e continua encerrada. Eu, que vivo ali perto e acompanhei a construção daquilo, fiquei perplexo. Como é que se faz uma passagem pedonal e ciclovia numa largura de 2 metros ou 2,20 metros? Que é completamente contra a lei, basta ver o que diz o Instituto de Mobilidade de Transportes, que é, no mínimo seriam 3,70 metros. Eu não sei se estes quase um ano que passou desde a sua conclusão tem a ver com alguma dificuldade que a própria Câmara tem em disponibilizar para os municípios uma obra que de facto é completamente ilegal e será muito problemática para ser usada simultaneamente por peões e por ciclistas. Muito obrigado. Muito boa tarde. Boa tarde, antes de mais nada. Não se ouviu. Embaixo. Tem razão. Ora, muito boa tarde. Antes de mais nada, os parabéns à Lisboa Nova e também aos intervenientes pela excelente intervenção. Eu apresento-me Rui Manuel Rodrigues, geógrafo, vivo ali na área de Belém, aqui no Conselho de Lisboa, e a fazer aqui uma curta proposta em relação, uma vez que estão aqui a apresentar o plano de acessibilidade pedonal. Portanto, atualmente existe uma passagem aérea, um viaduto pedonal por cima da estação ferroviária de Belém. Portanto, aquilo não dá para bicicletas, o pedonal é muito estreita. Faria uma proposta, se fosse possível, para pessoas que utilizam ali o comboio frequentemente e há fortes fluxos turistas, e também para apoiar a mobilidade reduzida. Diga-se que aquele viaduto não é possível uma cadeira, praticamente uma cadeira de rodas, é quase impossível passar por ali. Faria uma proposta de ser feito um novo viaduto com maior, portanto, que seja possível para os acessos pedonais e que seja mais largo. Aquilo tem, de facto, quando passam lá os grupos turistas e outras pessoas mais, é um espaço muito pouco largo. Pronto, fico só por aqui e obrigado, boa noite. Sr. Arquiteto, quer fazer o favor? Geograficamente. Então, relativamente ao que disse o Bruno Palma, prometo que na próxima apresentação está lá uma bolinha a dizer cidadãos e comunidade. Embora eu sinto-me um pouco à vontade em dizer que quem trabalha, eu sei que esse não é o pressuposto, mas eu acho que também é sempre importante sublinhar que quem trabalha nas câmaras e quem trabalha nas juntas também é cidadão e também tem obrigações como cidadão. Mas eu vou lá pôr a bolinha. Outra questão, relativamente a falar com responsáveis das juntas, nós estamos, à medida das nossas possibilidades, a dar formação. Demos formação no último trimestre a técnicos da Câmara que foram transferidos para as juntas, portanto, sobretudo técnicos, arquitetos, engenheiros, paisagistas, e agora queremos em 2015 e 2016 dar mais formação às juntas, bem como a vários outros serviços municipais. Relativamente aos pilaretes nas passadeiras,
a nossa posição é muito simples. Número 1, quando muito, é um mal necessário. 2, se for necessário, que seja bem posto. E aquilo que o modelo de passadeira refere, as disposições do modelo de passadeira são sobretudo sobre como é que se põe o pilarete na passadeira e que tipo de pilarete é que é aceitável. Os cegos em Lisboa, há uns anos atrás, chamavam ao sampainho, que eram umas bolas de aço que a Câmara pôs no tempo do Presidente Jorge Sampaio. Era o sampainho.